Estamos iniciando mais um episódio do nosso Redação News Conversa Podcast. Hoje vou tratar sobre um tema bastante interessante e que eu tenho uma certa predileção em tratar sobre ele, o Espiritismo. Eu frequento casa espírita e tenho o maior prazer hoje de estar conversando com uma amiga que eu adquiri numa casa espírita. Ali começou a nossa relação, embora a família já tivesse uma relação através dos filhos, né? Porque o Tamile sempre foi muito amigo do Felipe. Eu estou trazendo aqui hoje a mãe do Felipe Duarte, a Yara Duarte, que é uma amiga que eu conheci na Casa Espírita Vicente de Paulo. Ela é vice-presidente da casa. Eu tinha inclusive convidado para o programa de hoje a presença dela e da Claudinha, que é a atual presidente, a Cláudia Gonçalves, que também é uma parceira minha de anos, foi esposa do meu querido amigo Pedrinho, né? Que a gente chamava de Pedrinho Corneta. Foi meu colega na Câmara, meu amigo de muitos anos, Pedro Gonçalves. E a Claudinha foi convidada também para vir aqui, mas em função da atividade profissional dela, ela ficou impedida. E a Yara veio hoje para tratar dessa questão do espiritismo. Vou falar sobre isso depois dos comerciais. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Voltando aqui com o nosso Redação News, podcast, conversa sobre o Espiritismo. E eu já começo perguntando para minha querida amiga Yara, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma coisa muito boa. O Espiritismo é uma doutrina, né? Que ela se baseia em tripé, na filosofia, na ciência e na religião. Então é uma doutrina filosófica, científica e religiosa. E religiosa acima de tudo, né? Então, por que ciência, né? Porque o Kardec, não foi ele que inventou o Espiritismo, né? O Espiritismo existe desde os inícios dos tempos, né? Os primitivos. E ele apenas criou essa nomenclatura, né? Esse Espiritismo. Mas ele fez toda a experimentação sobre os fenômenos, né, paranormais. Ele fez tudo dentro da ciência, né, observando, anotando e tirando as conclusões. Então, por isso ela é uma ciência e ela não é estagnada, né? Conforme o avanço da ciência, a doutrina também avança. Né? E filosofia porque, né, se baseia nos princípios, né, da vida, explicações sobre a vida humana, né, e religião, porque tem todos os princípios das religiões, né, acredita em Deus, na imortalidade da alma. Sabe que uma coisa que me chama a atenção, Yara, é que a maior parte das pessoas que frequentam, elas vêm da origem religiosa, ou seja, foram católicos, principalmente católicos, que acabam frequentando, né? E ali buscam, inclusive, a paz de espírito. É bem isso? Como eu já tinha te falado, eu era católica, né? Mas vinha a minha mãe sempre foi espírita. Eu tinha já um acompanhamento, assim, espírita, mas eu acreditava no catolicismo. E foi isso que me deu a base religiosa. Porque a gente, no catolicismo, tu estuda muito, né? A Bíblia, o Evangelho. E aí, já não estava mais me preenchendo, sabe? Eu tinha muitas perguntas. Sem respostas. E aí, no Espiritismo, que é uma doutrina que é uma fé raciocinada, tudo se explica através da razão. Então, foi onde eu me encontrei, assim. E por ser uma pessoa muito questionadora e não acreditar cegamente em certas coisas, né? Questionava isso até na outra religião. E então, ali eu consigo buscar, assim, através do estudo, as respostas que eu procurava.
Tu tinha um certo ceticismo sobre algum aspecto da doutrina? Ou só dúvidas mesmo? Eu tinha dúvidas e vou te dizer assim, confesso que tinha até medo. Sim. Até diziam, não sei se tu chegou a conhecer a Jussara, a Sara Kilimanjaro. Sim. A Jussara me dizia que quanto mais medo a gente tem, é porque a mediunidade é maior. Sim. E eu tinha um medo, então eu sempre fugi nessa questão do espiritismo. Mas uma hora a gente se encontra. Sim, e tu, nessa mediunidade, para te chegar até ela, tu teve que entrar num grupo de estudos? Como é que tu fez isso para sentir que tu estava preparada para aquilo? Sim, só se entra para as reuniões mediúnicas depois de uma base de estudo, né, teórica, para a gente entender, porque assim, uma das coisas que a gente coloca é que o corpo é nosso. Sim. Nós fizemos uma caridade, até vamos dizer assim, para dar a passividade, dar a comunicação. Claro. Mas o corpo é nosso. Sim. Então nós temos o animismo, que é nosso, né? Nosso corpo. Eu não posso deixar com que o espírito venha e faça o que ele quiser. Sim, claro. Então as nossas sessões são, né? Por isso que muita gente diz, é mesa, centro de mesa, né? Sim, porque exatamente. São ao redor de uma mesa e a comunicação sem interferir no físico do médium, né? Claro que a gente recebe alguns abalos, assim, mas... Sim, claro. Né? E aí, para chegar até isso, a gente tem que estudar, né? Quando tu fez os teus primeiros experimentos nesse sentido, tinha momentos de uma certa crise para entender isso? Sabe que até hoje, esses dias a gente estava conversando isso no centro, até hoje a gente tem comunicações que a gente fica assim meio... né, achando, será que é meu? Será que é de verdade? Será que... E o que a gente diz? A primeira impressão que vem, né, é aquela. Então, claro que animismo sempre vai existir um pouquinho, porque é nosso, né, nosso corpo. Mas se a gente está ali, sai da nossa casa para ir para uma reunião mediúnica, não vai ali tá para brincar, né? Sim, claro. Então... a gente tem dúvidas, mas termina sanando ali na hora do processo. Claro. Tem figuras exponenciais no espiritismo. Bezerra de Menezes, Leon Denis, que inclusive tem algumas pessoas que não dizem Leon, dizem Lion Denis, né? Denis, aliás, que é uma figura de origem francesa, né? Sim. Também tem Allan Kardec, Chico Xavier. Como é que tu explica a presença dessas pessoas como um referencial no espiritismo? Allan Kardec, né, o nosso codificador. Então, sim. Ele escreveu as obras básicas. Acho que o princípio a partir dele, né? Ele que denominou espiritismo, né? Inclusive nesse livro que eu recebi hoje, que eu te agradeço muito, que é o espiritismo. O padre tem 3 diálogos, né? E com o padre ele questiona essa função, se tudo que ele fala já existe nas religiões, por que tinha que criar uma outra doutrina, espiritismo? Aí ele fala que ele não criou, ele só deu nome às coisas que já existiam, porque uma delas é a comunicação com os espíritos, que as outras doutrinas não aceitavam, né? Sim. E aí ele provou cientificamente que existiam sim, né? E aí ele fez as obras básicas, que ele chamou que era o código que foi ditado pelos espíritos, né, superiores, para ele poder... Não foi ele que escreveu, ele simplesmente passou para o papel, né? O que foi lhe passado em código. Então, por isso que ele é o nosso codificador. Ele passou para o papel tudo aquilo que os espíritos lhe enviaram, né? Claro. E ele não era médium, Zé. Não era médium? Não era médium. Ele... quer dizer... Em médio ostensivo, né? Porque mediunidade todos nós temos. Mas ele tinha inspiração, mas ele nunca recebeu comunicação. Era através dos outros que ele recebia. Os outros se comunicavam. Inclusive ele fez com que ele escrevesse várias obras, né? Sim, as obras básicas e outras, né? Essa aí mesmo é considerada obra básica, mas veio bem depois. E é um resumo, né, de tudo.
Então, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que ele é todo com livros, com perguntas e respostas, que é interessantíssimo, né? A primeira questão é o que é Deus, né? Não pergunta quem é Deus. Sim. E aí já desmistifica tudo, né? Porque a gente pensa assim, Deus, né? Aquele ser lá no céu, aquele velho de barbas brancas. Sim. E Deus não é um ser, é o todo, né? E então, quem é Deus? A causa primeira de todas as coisas, né? O ser supremo, da bondade suprema, né? Os fluidos maiores, isso é Deus. Sim. Eu estava até comentando contigo que tem duas coisas que me chamam a atenção na casa espírita. Uma delas, até me chamou a atenção aqui agora quando eu estava lendo, pequenas conferências espíritas. É uma coisa que sempre vocês na casa espírita, principalmente lá na tua casa espírita, vocês sempre fazem isso, né? Tem belas participações de pessoas da comunidade que têm uma relação com o espiritismo. O Arthur Maruri, um dia eu assisti uma conferência dele e fiquei encantadíssimo, né? Assim como outras pessoas. Eu lembro que ele, não estou lembrando o nome dele agora, mas é um engenheiro que foi gerente da CE algum tempo atrás. É o Mirabeau. O Mirabeau também foi uma das mais brilhantes que eu já vi, né? Até estava comentando contigo também que teve uma que tu fizesse que me encantou muito, que era sobre o amor, né? As pessoas têm dificuldade. Outra que foi sobre interpretar o Pai Nosso. Que às vezes tu fica fazendo aleatoriamente, vou fazer o Pai Nosso, né? Que é uma coisa que é a linguagem natural, né? Da comunicação com Deus, mas aí tu não consegue entender. E nessa palestra eu acabei entendendo e até ver a explicação de como é que tu faz a interpretação, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu sobre as orações, tu quer que eu fale? Sim, também. Bom, as nossas palestras, né, no centro são assim, às vezes com tema pedido, às vezes a gente fica tema livre e geralmente quando o tema é livre, que nós temos que fazer a escolha do tema, é intuição, né? A espiritualidade. Vem na hora. Porque às vezes tu prepara. E quantas vezes a gente prepara. Tu prepara e muda o texto, né? E chega na hora, tu muda tudo, assim. Até às vezes o mesmo assunto, mas tu modifica tudo, sabe? Então, o conteúdo é o mesmo, a interpretação acaba sendo diferente. E então a gente sente assim que nunca a gente está sozinho, né? Sempre está acompanhado. Sim. E a questão das orações, né? O Pai Nosso mesmo, que é a oração mais completa, que foi Jesus que nos ensinou, né? Então, e assim, o comprometimento de que quando a gente reza o Pai Nosso, as coisas que a gente diz, né? Ali quando tu diz, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos, né? Quem nos ofende. Então, será que eu estou perdoando o meu amigo ali como eu quero que seja perdoado, né? Se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente para e racionaliza a religião, é muito mais fácil da gente entender as coisas. Claro. Né? Qual foi o tema que mais te chamou a atenção em todas as palestras que vocês já fizeram lá? Tem algum assim, esse aqui eu estava esperando tratar desse tema aí? Não sei, é tanta coisa que... O amor é uma coisa que... Sim. Que as pessoas não sabem interpretar às vezes, né? As pessoas não sabem dar amor e receber o amor. Né? Quando às vezes as pessoas elas interpretam mal, sim, né? Sim, com certeza. Porque tu te relaciona demonstrando amor e muitas levam para outro lado, né? Então é difícil, né? Até porque a gente é muito materialista é difícil, assim. As pessoas depois que começam a frequentar o centro espírita, eles mudam com relação a isso, deixam de ser mais materialista e começam a entender mais a palavra de Deus realmente? Deixo. Porque assim, ninguém muda ninguém, né, Zé? A gente muda de dentro para fora. Então a gente fala muito isso lá. Não adianta nós estudarmos e frequentarmos há anos o centro espírita se a gente não faz a nossa reforma íntima, né? Sim. Então, assim,
vou te confessar uma coisa. Sim. Eu tenho um texto psicografado por Chico Xavier que diz assim, que tem 2 tipos de sabedoria, né? Sim. A sabedoria inferior e a sabedoria superior. A sabedoria inferior é aquela quando o homem acha que sabe tudo, né? Sim. Sabe, você basta. E a superior é aquela que o homem reconhece que ele está sempre aprendendo, né? E eu vou te dizer uma coisa, que eu tinha muito da sabedoria inferior. Porque a gente, né, lê coisa, tu te acha. Sim. Aí depois, vou te dizer assim, eu modifiquei um monte depois de entrar para o Centro Espírita. Sim. Porque tu começa a te conhecer melhor, tu começa a ver as coisas erradas, que tu não é superior a nada, a ninguém, né? Sim. Tu veio aqui, tu tá numa escola para aprender a viver melhor, principalmente para ti, para te melhorar enquanto espírito, né? Então, tu acha que as pessoas, quando elas fazem essa mudança, elas mudam também com relação à família, aos amigos, na relação com os outros? Se for uma mudança verdadeira, sim, né? Sim. Porque que assim, ó, quando tu te modifica, o teu entorno se modifica, né? Quando tu começa a ser mais dócil, mais amoroso, todo o entorno se modifica, né? Então, há sim uma mudança até na família. Sim. Que é o mais difícil. Claro, muito bem. É verdade, eu também acho isso. Vou ao intervalo comercial, Yara, e a gente já volta aqui com o Redação News. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53 999 29 8520. De volta aqui com o nosso Redação News Podcast Conversa. Depois do intervalo comercial, eu continuo falando sobre espiritismo aqui com a presença da minha amiga Yara Duarte, que é vice-presidente, e ela faz questão de dizer assim, estou vice-presidente da Sociedade Espírita Vicente de Paulo, e a presidente é a nossa querida Claudinha Gonçalves, que eu já falei nela, e por motivos profissionais acabou não vindo hoje aqui conversar conosco também. Que, aliás, eu já fiz algumas entrevistas com ela, e no meu programa de rádio, esse mesmo Redação News, na Rádio Cultura ainda, e com Arthur. Fiquei encantado com a fala deles, porque realmente me contemplou com o que eu queria ouvir, né? E com certeza o que o ouvinte quer também, né? Ouvir e assistir. No nosso caso hoje aqui, a gente tem essa presença aqui das câmeras que nos possibilita isso, né? Uma coisa que até eu tinha conversado contigo antes da nossa fala aqui, que é com relação ao ceticismo. Tem muita gente que custa se convencer. É o chamado ceticismo, né? No início é comum isso? Na frequência das casas espíritas? Principalmente pela comunicação, né, com os espíritos. Como é que os espíritos, né, vão... isso é charlatanismo, né? Sim. Não existe isso. Então, muitas vezes as pessoas ficam, né, assim... Só que a gente lendo o Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz, né, que Kardec perguntou e o médium, né, falou através do espírito, os espíritos influenciam na nossa vida? E eles responderam muito mais do que pensas, né? Então a gente não pode culpar tudo que é os espíritos, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio e a nossa vida. Mas a gente está sempre, né, com eles. E com os bons e com os não tão bons. E aí depende de nós, né? A nossa postura para, como eu digo, enfiar o braço ou no bom ou que não é tão bom, né? Sim. Mas essa questão do ceticismo tem sim. E eu enfrento isso em casa, né? Sim. Porque não é fácil. Eu sou a única espírita, né? Da minha casa. Sim. E como é que os meninos se comportam, os teus filhos, com relação a isso? Olha, vou te dizer assim, ó, os guris, eles dizem não acreditar, né? Porque até se dizem ateus, né? Sim. A Jussara me dizia, minha filha, é preferível ser um ateu
ateu com o coração bom e fazer a caridade do que ser um religioso com o coração duro. E eu digo, então tá. Deixa assim. Mas eles me perguntam, sabe? Inclusive, quando meu pai faleceu, perguntavam se eu não tinha notícia do pai. Eu digo, então acredita na comunicação. Sim. Então, é que eu noto, assim, que quanto mais intelectual, né? Quanto mais tu trabalha a parte intelectual, tu te afasta um pouco da questão religiosa. Sim. Não sei se pela soberba de se achar muito, né, sabedoria inferior. Sim. Então eu vejo isso nos guris, que eles acham assim que seria muito inferior a gente acreditar nessas coisas, mas nunca leram as obras, né? Sim. E quando a gente estuda, tu vê que é tudo já provado, não é invenção de Kardec, né? Sim. Então por isso que a gente busca e estuda. Me chamou a atenção uma das frases aqui no livro que tu me destes, que fala dos fenômenos espíritas simulados. O que é isso? Simulados existem, né? Fenômenos que, não sei se é o que se refere aí, mas que não são verídicos, né? Seriam para chamar atenção, né? E muitas vezes até o médium não é, como é que eu vou te dizer, não faz por maldade, mas para puxar a brasa pro seu assado, para chamar atenção, porque infelizmente as pessoas gostam, né, desse sensacionalismo. Né? E no início do espiritismo, hoje a gente não vê muito, mas os efeitos físicos que a gente chama, que são as coisas que apareciam, né? Então tinha muita coisa que não era verídico, era até inventado para chamar a atenção, né? O que pode ser considerado sobrenatural, que também é abordado nesta obra aqui? O maravilhoso e o sobrenatural. Não é espírita, né? Sim. Porque o espiritismo não é sobrenatural. Sim. É uma coisa natural. Interessante das leis falar isso. naturais. Sim, né? sim. E aí o sobrenatural não seria... Sim. Né? Seria coisas pirotécnicas. Deixa eu te falar uma coisa assim. Eu particularmente acho que, e até já fiz início dessa fala contigo aqui, sobre a questão dos grupos de estudos. Como é que é o grupo de estudos de vocês? Tem um dia na semana? São quantas horas? Quem são as pessoas que participam? Se as pessoas podem participar? Quem quiser, quem tiver interesse em fazer o estudo espírita? É aberto para quem quiser participar. Inclusive a gente convida que, mesmo que não goste, né? Não quer ir mais, não vai. Nós temos 3 turmas de estudo. Uma às terças-feiras de tarde, às 15 horas, lá no centro mesmo, que é a General Osório, em frente ao Perus. E terça de noite, às 8 horas da noite. E no sábado, às 6:30 da tarde, 18h30. São as 3. E aí, assim, a pessoa que tem interesse, chega lá no horário, fala, eu quero participar da aula de estudo. Pode ir, dar o seu nome, é aberto. Sim. É maravilhoso. E as pessoas que vão 1, 2, 3 vezes, elas acabam depois se interessando em buscar mais informações sobre o espiritismo? Sim. E geralmente a pessoa que vai procurar aula de estudo, ela já tem uma caminhada de assistir a pública, né? Sim, a sessão certo. Pública. Então vai gostando das palestras e aí se dirige ao estudo, que a gente sempre fala, né? Bom é estudar, sim, ter até para entender, né? Claro. E aí o pessoal geralmente procura, assim, é difícil alguém que nunca viu nada ir lá buscar o estudo. Sim, claro. Geralmente é quem já frequenta a sessão pública. Tem alguma diferença do espiritismo de alguns anos atrás pro de hoje? Tu acha que existe alguma modernidade? Sim. Sim? Fala um pouco sobre isso. Por exemplo, eu nem cheguei a pegar esse tempo, né? Até porque eu não frequentava, mas a minha mãe frequentava. Sim, claro. Tu já tinha um exemplo em casa, né?
com relação assim, ó, os homens e as mulheres não sentavam juntos. As mulheres sentavam do lado e os homens do outro. Sim. Então já chegavam, já se separavam. Eu não cheguei a ver isso, né? Sim. E era muito rígido, cheio de regras. Cheio de regras. E a nossa doutrina não tem dogmas, não tem, né? Até eu gosto muito de uma frase de Paulo, né? O apóstolo, que ele, vou dizer com as minhas palavras, mas é que ele diz assim, ó, dizia, posso tudo, mas nem tudo me convém, né? E claro. Isso é para nós no Espiritismo. Não me proíbe de nada. Claro. É o meu livre-arbítrio. Eu quero fazer, eu faço. Agora eu sei que eu vou responder depois, né? Claro, sim. Então, e aí, claro, com o avanço assim, da modernidade, foi se vendo que não era bem... Inclusive as questões assim, ó, do fechamento para sessões mediúnicas. Sim. Né? Que era estritamente aqueles bem antigos. Sim, que participavam. A juventude não podia participar. Não, e hoje não. Inclusive a gente está fazendo um estudo mediúnico também. Tem mais esse estudo, além das aulas de estudo, tem o estudo mediúnico. A gente já fez um primeiro grupo, a primeira mediúnica de pessoas que faz um ano que frequentam a casa, na aula de estudos, né? Sim. Então, é muito bom para as pessoas verem o que é, porque é uma sessão fechada. Claro. Então, tem muito... Querem saber como é que é, né? É uma curiosidade. Sim. E eu acho bom as pessoas entenderem que não é aquelas coisas mirabolantes, é uma coisa muito tranquila. Claro. Yara, uma coisa assim que me faz te perguntar, de que forma as pessoas vão em busca do centro espírita? Eu, por exemplo, foi a questão do luto, né? A questão da partida do Tagliani nos fez ir para dentro do centro espírita, até para entender determinadas situações. Além do luto, o que mais as pessoas procuram vocês lá? A gente sempre diz que quem vai para o centro espírita vai ou pelo amor ou pela dor, né? O meu foi pela dor. Geralmente é pela dor. Então, eu quando fui parar lá no centro espírita, embora já conhecendo, foi pela dor porque a minha cabeça estava mil, né? Sim. Inconsciente eu fui, né? Mas é por ou a vida tumultuada, ou por uma perda, né? Então, sempre tem, assim, sempre essa parte mais... não tão boa, né, vamos dizer assim, porque o Espiritismo ele te explica com a razão as coisas que nos acontecem, né? Por exemplo, posso falar do Tagli? Pode, por favor, pode sim. Ai, coisa mais querida. O Tagli era a hora dele, né, Zé? Sim. É difícil para o pai e para a mãe entender isso, mas como ele disse, ele veio para ensinar a amar. Sim. Ele era o amor. Sim. E então, assim, quando a gente entende essas coisas, que embora seja dolorido e que a saudade jamais vai apagar, e que né, é confortante pra gente, né? Quando a gente recebe uma mensagem... Sim, pois é isso que eu te perguntar sobre a mensagem, né? Meu pai, né, quando também já se comunicou, era assim, era para nós um ícone, né? Sim, os guris, os netos, o Felipe, tem adoração por ele. Quando ele se manifestou... Né? E que uma das coisas que ele falou, que daqui só se eleva o amor dos amigos e dos filhos e da família, né? Então o que ensina pra gente, né, a viver melhor, a deixar as bobagens de lado. O que importa é o amor, é viver bem, né? Então isso é maravilhoso. Tu sabe que a gente ficou assim encantado de uma parte e de outra curioso em saber da comunicação. Por exemplo, quando o TAG fez a comunicação, né, no Centro Espírita, a gente ficou curioso em saber esse tipo de informação. É natural que um pai e uma mãe reajam dessa forma? Sim, porque a gente é material, a gente quer, né, essa parte mais... Quer saber a informação, como é que ele está, né? E é normal, né? Então... Muitas vezes a gente não consegue dizer para a pessoa, né? Porque eles não se comunicam. E a gente sabe que tem, quando a gente parte para a espiritualidade, que não é a morte, né? Claro. É uma passagem e lá é a nossa pátria.
Então a gente sabe que é muitas vezes doloroso, mesmo que seja a hora, é doloroso muito para a família e tanto para o espírito que vai. Sim. Né? É uma passagem, mesmo que a pessoa seja maravilhosa, tem um certo sofrimento pela saudade, sim, né? Sim. Pelo não saber o que vai encontrar. E eles sentem saudades lá também? Claro. Sim. E aí por isso que a gente fala assim, ó, não fiquem chorando para baixo. Chorar é bom, a gente vai lembrar as coisas boas, claro. Né? Porque isso faz bem para eles. Quando a gente fica, por quê? Por quê? Não, por que tu não tá aqui? Isso aí traz eles para baixo. E eles sentem também. Sim. Né? Então, eles sentem tudo que nós sentimos. Claro, sim. Mais ainda porque estão lá, né? Eles também, quando chegam lá, como é que é? Eles têm grupos de estudos? Eu queria que tu explicasse um pouquinho isso para a pessoa que é leiga sobre isso. Sim, a Terra é, vamos dizer assim, a maquete, o protótipo da espiritualidade. Tudo que tem aqui, tem lá na espiritualidade, mas lá é primeiro, né? Sim. Inclusive, eu que sou das artes, a gente sabe assim que toda arte que tem aqui na Terra, primeiro ela foi brotada aqui, brotada na espiritualidade. Inclusive, tem uma ida do Chico à espiritualidade, que ele visitava muito, né? Sim. Em desdobramento, que ele viu um quadro que tinha na Terra. Sim. Só que bem mais bonito. E aí ele fala, né? Mas esse quadro tem lá na Terra. E ele diz assim, não, é uma cópia desse aqui. Sim. Que o pintor pintou foi uma intuição, né? Pelos espíritos. Então, tudo que tem aqui tem lá. E claro, com certeza bem melhor, né? Bem mais aprimorado. Inclusive os paramentos eletrônicos que tem lá, né? E a gente vê nas obras de André Luiz, são 13 obras, né? Complementares, que André Luiz era médico, então ele faz todo um acompanhamento assim bem científico da espiritualidade, da Terra. E ele fala em alguns mecanismos, assim, de instrumentos que isso foi escrito em 40 e poucos. Sim. E hoje a gente encontra, tipo, tomografia, essas coisas assim, que não tinha naquela época. Sim. E ele fala no livro coisas assim, sim, que hoje é que foi aparecer na Terra, né? Claro. Então, André Luiz hoje deve ser um dos maiores fenômenos, né? Depois da presença de Chico Xavier como um escritor espírita, né? A gente tem assim, né, diz que André Luiz foi Oswaldo Cruz, né? Ah, sim. Quando encarnado, esse médico. Sim. Que quando ele viveu na Terra, a última encarnação foi como Oswaldo Cruz. Ele era um médico bem famoso, mas a gente não tem provas, né? Alguns dizem que foi. E ele foi uma pessoa bem errante, né? Que veio com um propósito e não cumpriu totalmente, como todos nós acontece. Sim. E aí, quando ele foi para a espiritualidade, que ele se deu conta de tudo isso, depois de passar muitos anos pelo umbral, né? Que é o lugar onde nós nos colocamos pela erraticidade. E através da mãe, que era um espírito de luz, né? Que conseguiu resgatar ele, e aí ele começou os estudos. Sim. E através dos estudos começou a trabalhar, né? Claro, claro. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, as pessoas têm muita curiosidade também em saber das comunicações que vêm por escrito, que às vezes tu recebe uma carta de um ente da família. Isso acontece a partir de que tempo lá? Um ano que a pessoa já partiu, coisa dessa natureza ou não? Varia do espírito, né? Sim. Porque o espírito tem que estar em condição de se comunicar. Certo. Não é muito... Como? Por isso que eu te disse, não é, mesmo que o espírito seja maravilhoso, ele tem um tempo... E que ele tenha se preparado aqui na Terra também, porque tem muitos que frequentavam, né? No caso do meu filho, por exemplo, ele frequentava as casas espíritas. Sim, né? mas... É a pessoa preparada, Mas né? é o que eu te digo, às vezes pode frequentar a casa espírita, que a gente diz que é que nem uma cadeira lá do centro, que não mudou em nada. Sim, sim. Mas eu digo assim, que tu tem um tempo lá na espiritualidade... Sim.
que tu tem que te recuperar para depois poder te manifestar. Tem estágios, né? Sim. Uns é muito rápido. Sim. Outros levam anos e anos, né? Sim. E às vezes a gente sabe notícia através do seu mentor, né? Que acompanha ele na espiritualidade, mas ele ainda não consegue se manifestar. Depende muito do espírito, né? Claro. Eu não sei se tu dissesse que quando tu chegou aqui que tinha algumas anotações. Faltou alguma coisa na nossa fala aqui? Não. Abordamos todos os aspectos? Sim. Muito bem. Querida amiga, é claro que esse tema não se esgota hoje nem agora. Nós vamos trabalhar ele para sempre. Mas eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui, agradecer também a Claudinha, que não pôde estar presente, mas através da tua presença ela se sente representada. E até a próxima, se Deus quiser, minha irmã. Eu quero agradecer a oportunidade de poder levar um pouquinho da palavra da nossa doutrina, né? Sim. Que é maravilhosa, nos faz tão bem. E convidamos a todos que quiserem, né, visitar uma casa espírita, não falo nem a nossa, estudar mais sobre o espiritismo, que faz com que a gente explique mais as coisas que nos acontecem na vida cotidiana, né? Muito obrigada, Zé. Imagina. Prazer é meu em que eu tenho, né, por vocês todos. Obrigado. O prazer foi meu em estar falando contigo aqui. Agradecemos sobre tratar desse tema aqui e até a próxima, se Deus quiser. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.